Violino para canhoto, será que é interessante você usar, né? Se você for canhoto, é interessante você comprar um violino canhoto e estudar como canhoto, ou você deve estudar como destro, né? Qual que é melhor? Bom, eu andei pesquisando porque esse é um assunto polêmico. Eu dei uma pesquisada, confesso que não pesquisei muito, mas eu dei uma pesquisada para entender esse assunto, né? Porque eu sempre pensei, eu nunca essa questão de direita e esquerda foi uma questão para mim. Porque desde o início eu percebi que o violino são dois instrumentos diferentes, né? Eu nunca cheguei a nomear isso, falar, nossa, é dois instrumentos diferentes. Mas desde o começo eu percebi isso, porque o arco tem uma técnica totalmente diferente do que a mão que está no violino. Então você aprende duas coisas diferentes. Então para mim isso nunca foi uma questão. Mas eu sei que é uma questão para muita gente, então por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Eu vou falar tudo o que eu sei sobre estudar para canhoto, destro e o que você deve fazer. Eu vou te sugerir algumas coisas. Então, para começar, eu sou canhoto, mas o que aconteceu comigo? Eu já vou aproveitar para dizer um pouco de o que aconteceu comigo, para citar também um pouco do que eu pesquisei, né? Eu achava que essa questão de destro e canhoto era só uma questão. Eu sempre tive amigos canhotos, eu sou canhoto, mas daí eu fui pesquisar e eu vi que na Idade Média, por exemplo, os canhotos sofriam preconceito, né? Porque a Idade Média é aquela idade aquela época onde a igreja era detinha muito poder, toda a cultura era em volta dos dogmas religiosos, né? Então tudo era muito, o dualismo que a gente vê hoje em dia era pior na época, né? Deus, diabo, ou você é santo ou você é demônio, né? Tudo isso. Então assim, as coisas padrão, as coisas normais, ser destro, que tinha muito mais destro do que canhoto, até hoje, creio eu, era uma coisa, ser destro era uma coisa boa, né? Porque era um padrão, uma coisa normal, mas ser canhoto era considerado uma coisa totalmente negativa. Então, os canhotos sofriam muito preconceito. Isso eu não sabia, essa parte da história eu não sabia. Então, assim, dá para entender por que a gente tem um lado padrão e um mundo voltado para destro. Não é porque tem mais destro do que canhoto. É porque por muitos anos na história do mundo ocidental, ser canhoto era considerado uma coisa ruim, uma coisa demoníaca, uma coisa negativa. Então tinha que ser ensinado a ser destro. Muito como muitas outras minorias, né? Então são questões mesmo, são coisas que que aconteceu na história e que a gente sente hoje, né? Sente hoje a consequência desses atos na história e desses pensamentos, né? Então, ser canhoto entra nesse meio aí, entra nesse buraco de minorias. Buraco porque é o lugar onde o pessoal jogava, o diferente jogava ali dentro, queima que é demônio, né? Então eu não sabia dessa parada, mas essa parada existiu, ainda bem que eu pesquisei antes de falar desse vídeo. Mas então o que acontece? O violino ele foi desenvolvido e tal de uma maneira que pode ser, eu não sei, eu não tenho certeza, eu não sei como que funciona isso de fato, sendo bem sincero com você, mas pode ser que eles escolheram o lado esquerdo para colocar o violino por conta da condução do arco, né? Ser com a mão direita. Né? Talvez pode ser que eles escolheram colocar o violino no lado esquerdo para conduzir o arco com a mão direita, que é a mão dominante, né? Faz sentido esse pensamento com a época. Mas olha só, antes de eu saber dessa parada toda que eu acabei de explanar aqui para você, né, bem por cima, eu comecei a estudar violino. Comecei a estudar violino normal, né? Deixa eu tocar alguma coisa aqui. Então, aquelas musiquinhas básicas do violino, eu aprendi todas aqui, no lado que é o padrão. Enfim, eu aprendi tudo aqui, nesse lado mesmo, normal e não sei o que, e beleza. Mas por quê? Porque eu fui descobrir que eu era canhoto muito depois de eu ter começado a aprender violino, né? E que eu acho que foi depois mesmo. Eu não lembro se foi antes, mas eu creio que foi depois. Mas o que aconteceu? Nessa época aí da Idade Média, né? Vamos lá, vamos linkar a história com a minha história.
Essa época da Idade Média, todos os canhotos deveriam aprender a fazer as coisas como destro. Então minha mãe, ela pensou mais ou menos como esse povo da Idade Média. Ela falou assim, bom, eu vou ensinar ele a escrever com a mão direita, senão ele vai sofrer. Bom, e eu ouvi isso desde a infância, mas eu nunca liguei para isso. Assim, tá bom, beleza. Não mudou, realmente assim, não mudou muita coisa na minha vida, sabe? Porque hoje, o que acontece? Eu sou ambidestro, eu não sou nem destro nem canhoto, né? Porque assim, em termos de força, eu tenho mais força na mão esquerda. Em termos de refinamento, eu tenho melhor refinamento na mão direita, porque eu fui ensinado a escrever com a mão direita e tal e tal. Então assim, eu vivi assim, só que ela não me ensinou a chutar bola com o pé direito. Então eu sou aquela pessoa que vai pegar as coisas. Não, pegar as coisas eu ainda pego com a mão esquerda, ela ainda continua sendo dominante. Mas como eu falei, força é aqui, e reflexo também, mas refinamento é a mão direita. Mas aí para chutar a bola, por exemplo, é pé esquerdo. Eu jogar bola, vou com o pé esquerdo, tá? Então assim, eu tenho essa diferença. Eu tenho habilidades diferentes nas mãos e tal, né? Então assim, minha mãe ela me ensinou a fazer as coisas com a mão direita também, com esse pensamento medieval, né? Parecido com esse pensamento medieval. Que não, ele vai sofrer, não sei o que. A gente não tá mais na Idade Média, mas para ela eu ia sofrer, não sei quem me ensinou a escrever com a mão direita. Mas então assim, o que acontece? Eu dei uma pesquisada também em parte científica. Eu vou chegar no violino. Pode esperar um pouquinho, eu tenho que falar tudo isso primeiro para você estar por dentro de toda a situação, por dentro de todo o contexto. Se você já está por dentro de todo o contexto, vai servir como uma revisão para você. Mas calma que eu vou chegar na parte do violino. Pesquisando, eu não achei muitos trabalhos que fossem claros, objetivos, de fato falando o que é ser canhoto, o que é ser destro. Mas tem uma teoria que é a teoria da lateralidade, talvez você conheça, que é aquela teoria de que, como a gente tem dois lados do cérebro, um lado comanda a dominância, né, do movimento da mão direita e o outro da mão esquerda. Então, um lado é dominante e faz com que você, ou seja, canhoto ou destro, dependendo de qual lado, ser o que dominante nesse sentido. Olha, eu sei que eu expliquei bem porcamente a teoria. Se alguém souber melhor a teoria, pode até comentar aqui para mim que eu vou ter muito prazer em entender. Mas assim, vendo um pouco da teoria, eu vi que pelo menos quem estava explicando a teoria tinha várias divergências, né, de ideia, né? Por exemplo, pessoas para nascer um canhoto, né? Se tiver uma pessoa só que é canhoto, é uma porcentagem de 10% de o filho nascer canhoto. Se for os dois, a porcentagem é de 50%. Numa pesquisa que eu vi. Em outra, já se tiver duas pessoas canhotas que casam e têm um filho, a porcentagem de nascer um filho canhoto é 10%. Um é 50, até 10. Ué, mesma coisa. Então, eu encontrei várias divergências como essas. E também umas ideias de quem tem quem é canhoto é mais inteligente. Tá, beleza, eu não tô colocando isso em xeque, eu tô só mostrando o que eu percebi e o que eu li, né, nessas paradas. Quem é canhoto é mais inteligente, quem é canhoto é mais de área de humanas, quem é destro é mais de área de exatas, mas a gente sabe que não é bem assim, isso não faz sentido, né? Se tiver uma boa explicação, beleza. Talvez tenha uma tendência aí para esses lados por algum motivo científico. Mas eu não sei de fato. Mas aí então o que isso implica no violino? Você pode sim aprender violino do lado esquerdo. É uma opção. É totalmente possível. Mas aí assim, nunca foi uma questão para mim essa coisa de qual lado escolher, porque primeiro eu não sabia de toda essa história, eu não sabia de toda a história da minha minoria, né, dos canhotos. Eu não sabia disso. Então eu só peguei e fui tocando normal, né? Mas então assim, qual que é o meu pensamento? Sim, você pode estudar, tocar violino com o lado esquerdo, trocar tudo de lugar, virar o cavalete, trocar as cordas de lugar, trocar a queixeira de lugar. No caso, a queixeira não tem como trocar de lugar, você vai ter que arrumar uma queixeira específica para o lado esquerdo, mas se não tiver, você pede para o luthier fazer tranquilamente, tá? Então você tem que inverter tudo, espelhar tudo e beleza, é totalmente possível de aprender, totalmente possível de tocar. A ideia, o que o seu professor vai precisar fazer é só de adaptar o pensamento que ele tem
para a sua mão, né? Então, tipo assim, com a mão direita você tem que fazer isso com o arco. Ele talvez vai falar isso, né? Mas você sabe que é com a mão esquerda, porque você está com o arco com a mão esquerda. Totalmente possível, tá? Mas aí, o que que acontece? O mundo, por conta de toda essa rejeição dos canhotos, nessa época que eu falei da Idade Média, e que veio se arrastando, né, durante os anos, por conta de tudo isso, a gente tem muito enraizado em tocar violino desse lado, né, no lado esquerdo, o violino do lado esquerdo, né, que seria um violino do lado destro, né? Então, por conta disso, orquestras são assim, né? Todas viradas de um jeito só, como destro, vários outros conjuntos assim de câmara, né? Que o violino fica do lado de cá, não do lado de lá. Mas essas coisas são mexíveis, né? Mas em termos de orquestra, eu não sei como que você faria. Você tocaria de costa? Como que daria para fazer? Ou você teria que tocar no naipe das violas? Então, tocar do lado esquerdo tem essas implicações. Não digo que isso é justo, não digo que isso é certo. Eu tô dizendo que é assim. Eu só estou dizendo que é assim, tá? Não, é um fato, isso é assim. Deveria ser? Talvez não. Talvez poderia ter sido diferente. Talvez poderia ter tido alternativas diferentes. Mas é assim hoje. É assim. Então, você tocar, se aprender violino com a mão esquerda, quer dizer, trocando, espelhando, né, colocando o violino no lado direito para tocar com o arco com a mão esquerda, você vai sofrer de conseguir as coisas por conta disso. Porque você está de um lado diferente, que é considerado errado, que não foi nem pensado para isso. É cruel, é complicado, né? Mas é o que acontece hoje. Então, o que eu estou querendo dizer para você? É possível, você pode, tranquilamente, tá? Você vai ter o trabalho de trocar tudo de lado, talvez venda violinos, assim, já tudo tudo ao contrário, tudo espelhado, né? Ao contrário não, espelhado, é melhor falar espelhado. Mas aí tem essas complicações, orquestras são do lado direito, todas as coisas são do lado direito. E agora, o que eu quero dizer para você? Sendo mão dominante ou não, olha, aqui agora vem um conselho, vem a sugestão, tá? E é pessoal, tá? Eu tenho base teórica para isso, mas é uma opinião pessoal mesmo assim, tá? É o seguinte, uso a mão esquerda para lembrar como que é ser iniciante. Porque assim, se eu pego o arco com a mão direita, que é como eu toco com o arco, eu já sei, eu não sinto dificuldade. Mas, quando eu penso um exercício para o iniciante, eu pego o arco com a mão esquerda, coloco o violino todo ao contrário, eu não troco as cordas, tá? Eu só troco o lado da espalheira para eu conseguir pegar o violino ao contrário e faço o exercício que eu estou propondo do lado inverso, para que eu lembre como que é ser iniciante só por isso, e eu vou explicar o porquê. Então eu pego aqui, né? Eu toquei brilha, brilha, estrelinha do outro lado, né? Olha só. Você viu que é mais complicado para eu tocar e tal. Por quê? Não é porque tá do lado errado, né? Porque esse seria, teoricamente, o meu lado certo. Porque eu sou canhoto. Eu aprendi a escrever com a mão direita, a desenhar com a mão direita, mas eu sou canhoto, né? Era para ser mais fácil, né, teoricamente. Então, assim, o que acontece? Você aprende duas coisas no violino, você aprende duas coisas totalmente diferentes, tá? Colocar a postura da mão e o que os dedos fazem aqui com a mão que está no braço do violino é totalmente diferente do que conduzir o arco. E ambos não são dons, ambos não são talentos, tá? Por quê? Eu vou explicar o porquê que não é dom e porquê que não é talento. Imagina, numa coisa simples, não vou demorar, só fazer uma pergunta aqui, uma colocação. Imagina uma pessoa que nasceu no século XIV. Século XIV não existia violino, não existia nem antecessor do violino, tá? Não existia nada desse instrumento. Eu acho que eles nem pensavam em criar um violino ainda. No século XIV não existia violino. Se tocar violino fosse um talento, fosse um dom,
A pessoa nasceria sem... Ela nasceria numa época que não existia um instrumento para ela expor o talento dela, e ela morria sem fazer uso de um talento, de um dom, sem fazer uso do propósito dela. Imagina que cruel isso, né? Então, assim, não faz sentido para mim dizer que uma pessoa tem dom ou talento para alguma coisa que foi criada pelo homem. Porque dom ou talento são inatos, você nasce com isso. Como que você vai nascer com uma parada que foi criada? Eu acredito mais nessa parada inata, que o dom e talento é inato. Você não constrói talento, não constrói dom, tá? O dom e o talento, eles já sugerem que você nasce com facilidade. Você nasce assim. Se você desenvolve uma facilidade, é estudo, tá? É construção. Não é dom e talento. Por mais que fale assim, nossa, fulano é talentoso, fulano ele é talentoso. Isso aí também é um outro tipo de expressão. Fala, ó, você toca bem, né? Não significa que você nasceu assim, tá? Então, assim, tocar violino não é um dom e talento. Então, por isso que não tem essas facilidades de uma mão ou de outra. Você pode escolher pela mão esquerda? Pode, mas você não precisa escolher pela mão esquerda. Esse é o negócio, tá? Tá tudo como destro hoje, né, por conta de toda essa história. Mas é totalmente possível você aprender. Você não vai ter mais dificuldade colocando o violino do lado direito, do lado esquerdo o violino, mas tocando como destro. Você não vai ter mais dificuldade do que você teria como canhoto, porque você aprende coisas diferentes com cada mão. Então, se, por exemplo, você tocando como canhoto, você sentir mais facilidade em pegar o arco, você vai ter dificuldade em pegar a parte dos dedos também. E aqui ao contrário, se você sentir mais facilidade de tocar aqui com a mão esquerda, que é a sua dominante, né, por exemplo, no braço do instrumento, e você vai sentir um pouco de dificuldade na mão direita, não faz sentido você escolher um lado pela sua mão dominante. Eu vou tocar no lado esquerdo, eu vou tocar o violino do lado espelhado, né, o violino do lado direito porque eu sou canhoto, ou eu vou tocar violino no lado esquerdo, um violino no lado esquerdo porque eu sou destro. Não faz sentido. Se você está escolhendo um lado com essa argumentação, você está escolhendo de um jeito que não faz sentido, tá? Não faz sentido, porque você aprende duas coisas diferentes. Aprender técnica de arco é totalmente diferente do que aprender técnica de mão esquerda. Você usa os mesmos procedimentos de estudo? Sim, só que você aprende coisas diferentes. Então, você sendo destro ou canhoto, você vai ter dificuldade com ambas as mãos, tá? Você vai ter dificuldade com ambas as mãos. Não caia na besteira de achar que colocando o violino do lado que você tem mais controle com a mão do arco, por exemplo, com a mão esquerda aqui, não cai na besteira de achar que se você colocar o violino aí, você vai ter mais facilidade, porque você não vai ter, tá? Você não vai ter. Se você tiver ou não mais facilidade ou menos facilidade com ambas as mãos, não é porque ela é dominante ou porque ela não é dominante, tá? Isso não depende dessa lateralidade, beleza? Então, escolhe. Você pode estudar como canhoto, você pode estudar como destro, mas para mim, tanto faz, porque você aprende, você tem capacidade de aprender com as duas mãos e você tem o potencial de ter dificuldade com ambas as mãos, tá? Sempre tem alguma coisa que a gente não aprende direito, que a gente precisa se focar mais naquilo para dominar, e sempre tem alguma coisa que a gente aprende com mais rapidez, mas isso não depende da lateralidade, isso não depende da sua mão dominante ou não, tá? Não depende. Só para fechar a ideia do dom e do talento, eu acredito nesse talento, nesse dom inato para coisas que estão relacionadas à natureza, coisas que a gente não criou. Ter facilidade, ter essa agilidade que tem a ver com a natureza, tá? Que tem a ver com a evolução também, né, da espécie, enfim. Só para fechar esse assunto do dom e do talento também, que eu coloquei aqui no meio, né? O vídeo cheio de polêmicas, um monte de haters vão aparecer aqui, mas é isso, gente, é o que eu penso, como eu estudei, é toda a minha experiência de vida. Eu tentei ser o mais carinhoso possível para não magoar ninguém, porque o meu objetivo aqui não é pegar e cutucar sua ferida com um palito, alguma coisa assim. Não, eu tô aqui sendo cuidadoso, chegando com uma gaze na sua ferida, para dizer como que eu penso sobre esse assunto, beleza? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, comenta aqui para mim,
deixa uma curtida, faz alguma coisa aí legal, assim, interage comigo, porque eu gosto de interagir com vocês. Afinal, esse conteúdo é para vocês. Então, se vocês não interagem, eu tô fazendo conteúdo para quem, né? É isso, beijos, até o próximo vídeo.